Boa noite, milionários. Boa noite, professor. E aí? Feliz 2022 para todo mundo. Quem vai atingir 1 milhão esse ano aí? Ninguém. Ano que vem. Pô, ninguém vai ficar milionário, não? Bom, pessoal, boa noite. Novamente. Vamos recomeçar. Era para a gente começar a semana passada, mas eu realmente não consegui. Eu fiquei alguns dias com a saúde bem debilitada e até estava com algumas dúvidas se eu ia conseguir estar aqui hoje. Mas, vamos lá. Bom, lembrando um pouquinho da nossa trajetória, existem 4 assuntos principais que normalmente eu estruturo as aulas de finanças pessoais em cima desses assuntos principais. Só um minutinho, por favor. O primeiro deles é o de endividamento. A gente falou sobre ele no fim do ano passado. O segundo é orçamento. Tá? Então, a minha ideia é começar agora, em janeiro, a falar sobre orçamento. E tem muita coisa para falar. Esses slides são praticamente os mesmos que eu usei no período passado. A próxima lâmina agora, se não me engano, são algumas citações que eu tirei dos e-mails que vocês enviaram para mim como resposta a uma tarefa sobre as dificuldades do processo orçamentário. Eu peguei alguns poucos, 1, 2, 3, 4, 5 e-mails, 5 respostas só, e vou fazer alguns comentários antes da gente começar a apresentação em si. Tá bom? O que eu programei para hoje não tem como eu falar toda a extensão dessa apresentação sobre orçamento num dia só. Então, a ideia é que eu divida um pouco. O professor Sival acabou de chegar, boa noite. Normalmente, eu falo o quanto dá numa determinada aula e complemento com a seguinte, tá bom? Então, eu devo fazer isso, só que a aula seguinte sobre orçamento não deve ser quinta-feira. Quinta-feira, provavelmente, a gente vai ter uma outra abordagem. Eu devo terminar isso, então, na semana que vem. Tá? Eu ainda estou um pouco complicado aqui com a minha garganta, então a minha voz não deve estar lá essas coisas. Professor Simval, quer falar alguma coisa antes de eu começar? Ainda não. Tá bom. Então tá, pessoal. Vamos para os comentários de algumas respostas. Bom, eu peguei, como eu disse, 5 e-mails de vocês aleatoriamente, e aí, em função do que estava lá, eu trouxe aqui para a gente comentar. Tá? E aí, Simval, se você puder, tem alguma coisa que envolve conceitos de planejamento, controle e organização que estão aqui na minha cabeça. Se tiver um pouco desalinhado aí com a teoria da administração, por favor, faça os comentários. Olha só, para começar a conversa, não existe esse negócio de alinhamento, não, tá? Uhum. Eu sou a favor do grande escritor Nelson Rodrigues, que dizia que toda unanimidade é burra. É burra. Né? Beleza. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte:
não tem alinhamento. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nem a administração e tampouco a contabilidade compõe algo perto de ciência exata. E, a meu juízo, nenhum dos dois é ciência. Então, o que ocorre é o seguinte: nós, através de aproximações sucessivas, de ensaio e erro, tentamos desenvolver aqui aquilo que já desde lá, em período anterior à Idade Média, já se fazia, que é prever o futuro. Né? Então, é sempre a gente estar apalpando o conhecimento para nos aproximarmos de algo que seja verdadeiro, que jamais será alcançado. A verdade jamais será alcançada. Então, cada um compõe aí o seu conceito, a sua forma de ver as coisas, não é isso? Gostaria que os alunos também falassem alguma coisa. Ok. Bom, vamos lá. Indo então para esse primeiro comentário. Então, como eu disse, eu peguei aleatoriamente, e aí um dos e-mails estava lá, assim, que o orçamento ele teria um papel crucial na organização das finanças pessoais. Então, para mim está ok essa frase, eu só queria fazer um detalhezinho, por isso que eu falei que eu queria a opinião do professor Simval, porque tecnicamente eu não sou formado em administração, eu tenho uma vaga noção sobre alguns pontos, e o que eu me lembro das funções administrativas, né, que são planejamento, organização, direção e controle, então tem aí a palavra organização. E em algumas apresentações que eu faço, em algumas palestras que me chamam para fazer, eu coloco alguma ênfase nesta palavra, organização. E, na minha concepção, para fins de orçamento, que, a meu ver, somente envolvem planejamento e controle, organização não cabe, não encaixa perfeitamente. Embora a frase, a meu ver, parece muito boa. Papel crucial na organização das finanças pessoais. Eu entendo organização das finanças pessoais, eu traduzo isso daqui, organização das finanças pessoais, com uma frase que eu vi numa aula de auditoria, onde o professor falou o seguinte: um lugar para cada coisa em seu lugar. Ele falou, ele dava muita ideia sobre o trabalho do auditor, e o auditor tem que ser muito organizado, e essa questão dessa arrumação, ela é muito importante. Então, eu vejo o termo organização muito relacionado ao espaço físico. Por exemplo, ter um lugar aqui na minha casa onde eu deixo os documentos, digamos assim, as contas, os cartões, etc. Luiz, Então, pois não? Deixa eu entrar aí. Claro. Hoje eu estou com a macaca aqui. À vontade. E eu, inclusive, estou aqui, ó. Tem na minha mão aqui, ó. Uhum. Tá? Eu vivo com esse objeto que as pessoas já não conhecem mais, né? Chamado livro. Né? As pessoas não sabem mais o que é isso. Virou alguma coisa de quem seja do período Cretáceo. E esse livro, por acaso, é um dicionário. E é um dicionário da língua portuguesa. E esse dicionário, por acaso, aqui que está na minha mão, é da língua portuguesa, editado em Portugal. Então, isso foi trazido por uma ex-aluna, que é a Analice. Ela trouxe para mim de Portugal. A palavra organização, tá? Eu não gosto de ser displicente com as palavras. As palavras são... elas têm força semântica de expressão, tá? Então, quando elas surgiram lá quando foi construída esse idioma nosso português, as pessoas foram atribuindo nome às coisas,
não é isso? E o nosso idioma português, ele tem um pezão no latim e tem um outro pezão no grego, tá? E a palavra organização vem de orgânicos. Orgânicos é ser vivo, né? Daí vem a palavra organismo, né? Quando você se refere a, por exemplo, um órgão público, né? Aquilo ali é uma entidade que faz parte da burocracia do Estado, né? Então, aquele órgão público tem esse nome, foi atribuído esse nome de órgão público, porque são pessoas trabalhando lá dentro para atender demandas das pessoas que estão fora, tá? Então, não importa qual seja o órgão público pode ser as Forças Armadas, pode ser o Ministério da Fazenda, pode ser o que for. Inclusive a UFRJ, né? A UFRJ é um órgão público que é para quê? Para atender as demandas das pessoas, né? Então, quando você diz que... Olha onde... Quando você fala organização, você está falando de pessoas, tá? Então, eu até comecei a rir sozinho aqui, quando você diz que tem um lugar para botar a sua chave que você chega do carro, a sua carteira, não é isso? Olha onde é que está o ser vivo disso aí. O ser vivo disso aí está na sua senhora, que deixa você botar ali onde você está colocando, porque se ela cismar que não é ali que vai botar, não vai botar mesmo. Tá? Então, o negócio é o seguinte, quando ele fala aí, quem foi que falou aí? O conceito aí que você levantou? Eu não vou lembrar o nome do professor, mas foi numa aula de auditoria. Não, mas não, pensei que tivesse sido um aluno. Não, então tá, vamos... Não, o que eu estava criticando é que assim, organização não interage muito com o orçamento na minha concepção, mas a frase está bacaninha. Eu digo assim... Não está bacaninha, não. Eu não usaria organização para fins de orçamento. Diz respeito, quando você fala em orçamento, tá? Tem uma grande dose de imaterialidade nisso. E essa imaterialidade vem do ser humano. Daí está o ser vivo. É organização, por quê? Porque dentro de uma projeção, dentro de um imaginário, essa criatura estabeleceu um orçamento que ele é eivado de imaterialidade. Tem os aspectos psicológicos que envolvem o orçamento, né? Porque na hora que você faz um orçamento, o que é um orçamento? Você tem aqui na tua cabeça uma certa atribuição de valores, tá? Aos mais diversos elementos que compõem o orçamento. Então, se você vai fazer um orçamento, e vamos dizer assim, que você vai... o objeto que está mais próximo de mim aqui, que eu vou mostrar aqui, é uma colher que está aqui na minha mão, que eu estava tomando aqui um sorvete, né? Então, é o quanto eu vou poder atribuir de valor do meu montante para a aquisição deste orçamento, desta colher, diz respeito ao orçamento. Então, se é o ser humano que vai atribuir isto, a organização está correta. Não é levar a palavra organização para um sentido leigo. Quando você diz que a sua carteira está organizada, porque você tem um escaninho na sua estante que você coloca a sua carteira de dinheiro, não é isso. Porque antes de estabelecer o escaninho, a sua senhora já disse para você que ali vai ser o lugar de botar a carteira e fim de papo. Acabou a conversa, né? Então, aquilo ali, o ser vivo já se manifestou. Então, já atribuiu um valor para aquele espaço. Aquele espaço é o espaço da carteira. Não é que a coisa seja organizada por causa do espaço físico. Não é. É organizada porque mentalmente você já se estruturou e já atribuiu
valor para aquele objeto. É nesse sentido que está a palavra organização. Se a gente pegar outro professor de lá do curso de administração para vir discutir isso aqui comigo, certamente não vai dar um passo. Tá? Mas é só porque a gente passa com isso aqui, ó, o dia inteiro com o livro na mão. Aí a gente vai entendendo melhor um pouco as coisas. Go on. Ok. Essa era a ideia que estava na minha cabeça, né? Assim, por exemplo, eu tô agora, por exemplo, a gente virou o ano de 21 para 22, eu vou pegar tudo aqui que tem de 21 e vou destinar numa determinada pastinha lá que eu tenho, de onde eu vou retirar esses documentos para algum tipo de consulta mais para frente. Então, na minha cabeça, a organização tem essa serventia ou essa utilidade. Função. É uma função. Pois é. E aí, isolando um pouco essa questão de organismo que o professor acabou de falar, eu não vejo assim muita conexão, mas concordei com o que eu ouvi aí do professor Simval, mas achei também um pouco complexo para colocar em prática. Não tem complexo, não, cara. Não, eu achei. Isso é fácil. Eu estou falando fácil no oposto de complexo para ficar mais compreensível para os alunos, porque não tem complexidade nenhuma nisso que eu acabei de falar. Essa questão da imaterialidade, aqui embaixo, ó, nesse último item aqui, tem algumas questões que eu falei aqui sobre emoção, peguei do próprio texto. Tá? E questão cultural também, né, envolvida aí em questões do orçamento. Aí a imaterialidade claramente colocada. Está sendo abordada ali no último. Bom, então, de qualquer forma, eu diria simplesmente que o orçamento tem um papel crucial nas finanças pessoais, pulando a organização. Agora, eu não diria que isso aqui está errado. Tá? Eu só não falaria dessa maneira por causa de em função de como as coisas estão organizadas na minha cabeça. Tá? Essa mesma pessoa citou que é necessário o controle, e aí eu acho que é fundamental fazer esse comentário, porque pensar em orçamento no sentido mais amplo que ele possa ter e não considerar o controle, na minha opinião, você não tem o que eu chamo de processo orçamentário, porque para o processo, que tem 3 fases, o controle, ele, digamos assim, ele é a fase que observa as 2 anteriores, né? O planejamento e a execução. Então, achei muito acertada essa questão do controle, mas, em função do que eu vejo, do que eu milito na área, o que se tem de senso comum sobre controle é uma ideia um pouco superficial. As pessoas costumam falar assim, eu tenho controle dos meus gastos, como se dissesse, eu sei bem onde eu gasto dinheiro. Então, quando a pessoa fala que tem controle dos gastos por saber onde gasta, na minha opinião, tecnicamente, e aí por que eu estou falando, evocando essa questão técnica? Porque nós somos da área de negócios, numa universidade que tem uma faculdade de negócios. Então, o controle, que sim, na minha opinião, ele é necessário para o orçamento, ele precisa ser precedido de plano, de planejamento. Não faz sentido, tecnicamente, a gente falar que tem um bom controle dos gastos, simplesmente por ter uma boa ideia de onde os gastos estão. O controle, tecnicamente, é uma comparação entre o que você planejou e o que você executou. Então, advém do controle 2 situações. Uma variação favorável ou uma variação desfavorável. E aí, normalmente, quando a gente usa senso comum, linguagem popular, digamos assim,
sob controle, a gente normalmente não se liga muito nisso. Tá? Então, eu achei importante citar essa questão do controle, estava lá no e-mail, eu trouxe para cá. Manter registros diários é fundamental para a prática do orçamento. Dentro desses slides aqui tem um exercíciozinho já corrigido, para a gente ver como que é importante manter registro para que se possa fazer a execução orçamentária e aí, daí para frente, fazer todo o processo que é o planejamento, execução e controle. Então, esses registros diários, eles são muito importantes, na minha opinião, condição sine qua non para que haja o processo orçamentário. Alguns citaram, deixa eu ver se eu tenho aqui. Não estou achando, mas alguns citaram a preguiça. Né? As pessoas, a dificuldade de fazer orçamento tem a ver com preguiça, e eu acho que está muito correto. Então, é muito chato fazer acompanhamento disso tudo. Tá? Então, por quê? Fazer os registros diários realmente é muito chato, mas é necessário. Essa pessoa usou também uma palavra que normalmente ela está um pouco fora de contexto quando relacionado a categorias, mas eu achei perfeita essa colocação, né? Ou seja, a repartição do orçamento em categorias, e isso na ciência contábil, na área da contabilidade, a gente chama de planejamento da contabilidade. Então, como é que eu vou planejar a contabilidade? Eu tenho que estudar a movimentação de fluxo financeiro e econômico dentro de uma determinada entidade e prever essas possibilidades planificando a contabilidade. Então, eu digo que contas de ativo, passivo, patrimônio líquido, receita e despesa eu vou utilizar, quais os nomes dessas contas, em que situações elas são debitadas e ou creditadas. Quando há saldo, eles são devedores ou credores e por quê? Então, essa separação de todos os eventos que existem na vida da pessoa em categorias, isso é muito importante. Tá? Então, achei muito interessante ter citado isso. Como eu acompanho a tentativa de algumas pessoas em praticar o orçamento, uma das coisas que eu noto é, por exemplo, eu não ter essas categorias partilhadas, como o colega citou aqui, para poder entregar para as pessoas um mini roteiro, de modo que ela possa usar aquelas categorias para, de uma certa forma, fazer um primeiro enquadramento da vida dele dentro daquelas categorias. Tá? Então, ter uma boa noção de como partilhar ou dividir ou fracionar os eventos que a vida da pessoa contempla num planejamento desse orçamento é algo importante e, a meu ver, está citado aqui. Vamos passar para o segundo. Principal objetivo aí do processo orçamentário, planejar as finanças. Então, só de novo, né, citando aqui o planejamento que eu havia falado, planejamento da contabilidade ou do orçamento. Né? Quando a gente fala de orçamento, eu lembro que eu tive uma disciplina no mestrado chamada orçamentação. E aí eu levei um tempo para entender bem a força dessa palavra. E com as aulas eu fui vendo o seguinte: a orçamentação é o próprio orçamento feito. Né? Repara, não é o processo orçamentário, é a atividade de planejar. Né? Esse planejamento das finanças aqui foi o que eu entendi. Tá? Então, esse planejamento das finanças seria a própria orçamentação. Então, se eu estou hoje, dia 11 de janeiro, anotando gastos, isso já não é mais orçamentação. A orçamentação foi feita lá em dezembro, quando eu projetei o mês de janeiro. Então, essa pessoa citou aqui de novo, né, o verbo controlar, o verbo monitorar e, mais uma vez, organizar. E aí, como eu já fiz menção aqui à organização, eu já não vou comentar esse organizar. A meu ver,
a palavra organizar, ela não cabe muito para orçamento, embora a gente use normalmente e se entenda. Não estou falando que está errado nem nada, não. Eu só estou falando que, tecnicamente, eu, pelo menos, não falaria organizar para orçamento. Controlar, lembrando do necessário controle aqui, se a pessoa citou o controlar como uma fase que depende do plano, né, para eu controlar o gasto de energia elétrica, eu preciso efetivamente ter uma projeção de quanto eu terei gasto com energia elétrica. Então, se eu previ R$ 180 para janeiro e a conta veio 150, então o controle aqui ele vai me dizer o seguinte: eu gastei R$ 30 a menos em energia elétrica em janeiro. Isso significa que eu tive uma variação favorável, que no caso dos gastos é quando eles são menores, e eu poderia, como diz Gustavo Cerbasi, cambiar esse recurso, que eu não vou estar usando em energia elétrica, para uma outra categoria que estivesse numa situação contrária, ou seja, onde eu tive uma projeção abaixo do que ela realmente veio. Por exemplo, poderia ter sido gasolina, combustível, né? Porque eu podia ter previsto R$ 200 de gasolina e já teria gasto 300, ou seja, R$ 100 a mais. Então, esse controle, ele diria para mim que os R$ 30 a menos que eu deixei de gastar em energia elétrica, eu vou jogar para esse 100 que eu gastei a mais em combustível, e ele vai passar automaticamente, em vez de sinalizar que eu estou 100 acima, que eu estou 70 acima, porque esse 30 de sobra comeu o excesso de 100 dos combustíveis. Então, esse controlar, e a gente vai ver isso no exercício, ele tem essa intenção de, olhando o quadro geral que o orçamento dá para a gente, né? Diariamente a gente vai vendo, conforme a execução vai se desenrolando, e eu vou lançando a execução e contrapondo com um plano, ele vai dando os desvios para cada conta. Então, algumas contas vão estar acima, algumas contas vão estar abaixo, e à medida em que eu passo do dia 1º para o dia 31, o controle vai fazendo com que eu vá chegar no final do mês com tudo certo, né? Em princípio. E monitorar o orçamento, ele tem a ver, na minha opinião, como ter esse hábito de ir de encontro ao orçamento, né? Porque você não pode fazer o orçamento, deixar para lá e ver e checar o orçamento no final do mês. Então, esse monitoramento aqui, ele precisa estar dia a dia. E só para registro, na sexta-feira agora, dia 7, eu fiz uma operação na Bolsa que eu precisei tirar dinheiro de uma conta e esqueci de passar dinheiro para ela na própria sexta-feira. Então, minha conta dormiu na sexta-feira negativa em 800 e poucos reais, e eu fui descobrir só no sábado. Então só na segunda-feira ontem que eu pude mandar recurso para lá para desvirar minha conta, tá? Então, eu não ter monitorado corretamente na sexta-feira, né, fez com que eu desse esse mole aí, ou seja, vou pagar juros por 2, 3 dias aí que eu fiquei negativo esse valor de R$ 800 numa das minhas contas. Então, monitorar é importante por isso. O processo não é tão simples quanto parece. Isso está dito lá pelo aluno, né? Eu também acho que não é tão simples, e a minha opinião, em função da experiência que eu tenho em ensinar orçamento e acompanhar orçamento com algumas pessoas com quem eu faço monitoria, de quem eu sou esse monitor, esse tutor em termos de finanças pessoais, eu diria o seguinte: é quase que impossível, pela minha observação, você ensinar a pessoa e ela praticar o orçamento. Praticamente impossível. Pouquíssimas pessoas praticam o orçamento. Nós tivemos 1 ou 2 férias aí para trás, uma tentativa de reunião
alguns professores se reuniram, o professor Simval estava lá também comigo, a gente estava tentando bolar um curso para ser dado de extensão pelos alunos para comunidades, cursos online, para a prática de orçamento. E a minha conduta nessa reunião era justamente fazer com que a prática orçamentária ela precisa ser extremamente simples, porque um pouco de complexidade vai levar a esse resultado, ou seja, as pessoas não vão fazer orçamento. E eu preciso entender, assim, esse é o meu ponto de vista, eu preciso entender que é uma questão fundamental para nossas finanças, ter um orçamento. Então, vamos lá. O que eu quis dizer? É fundamental e muita gente não faz. Significa que a maioria das pessoas está perdida em termos de finanças pessoais, tá? Justamente por causa disso aqui. Não é tão simples como parece. Até o próprio professor Simval comentou comigo, não sei se ele vai lembrar, esse exercício que eu vou passar para vocês daqui a pouco, que eu mesmo vou resolver, ele fez um comentário para mim, aquilo dali é uma coisa muito grande, é muito complexo, porque, na verdade, eu abro... Eu não usei essa palavra complexo não, tá? Estou tentando lembrar qual foi a palavra e veio complexo. Tem 4 fluxos distintos que eu migro para um fluxo só, contendo os 4 fluxos e chegando no mesmo ponto. Então, foi como eu visualizei um mês inteiro de lançamentos de orçamento, e para chegar lá no fim do exercício e tudo fechar certinho, dá muito trabalho realmente, né? Então, e aí, é por isso que eu queria até insistir nessa questão da complexidade. Eu vejo a prática orçamentária como algo complexo. E aí, essa prática orçamentária, ela deve ser sugerida com um grau de complexidade crescente. Então, a gente precisa, por exemplo, para a pessoa começar a praticar o orçamento, uma sugestão que eu dou é começando com as grandes contas. Então, você não precisa, no primeiro, segundo, terceiro mês, você contemplar todas as contas da sua vida, porque isso vai ser muita picuinha, né? Como eu estava dizendo aqui em cima, manter os registros diários é algo muito chato de fazer. E se você não faz 100% dos registros, né, vai ficar difícil você fechar lá na frente. Porque, por exemplo, a pessoa ganha R$5.000, é fácil de identificar, né? Você tem uma origem de recurso, chamado salário, que você tem lá 5.000. E você vai colocar isso aonde? Então, se você for fazer o acompanhamento, de repente você vai encontrar R$4.200. E aí R$800 vão ficar soltos, assim, você não sabe onde você gastou, né? Então, em princípio, para mim, isso não deve ser uma grande preocupação. Se você tem, dentro de uma ideia de processo, planejamento, execução e controle, algumas contas, como energia elétrica, condomínio, combustível, alguma coisa de alimentação, vestuário, etc., né, você vai aos poucos caminhando para o que eu chamo de efetividade do uso do orçamento, ou seja, contemplar 100% das origens com 100% das aplicações de recursos. Isso vem com o tempo. Então, eu concordo em função disso. Não é tão simples quanto parece. Ou seja, eu preciso pegar a prática do orçamento aos poucos. Tá? Hoje, o meu orçamento pessoal, por exemplo, ele é muito complexo, muito detalhado, digamos assim. Eu até uso cores diferentes para dizer, por exemplo, se a conta já foi paga, não foi paga, se eu já sei o valor e ainda está no futuro, por exemplo. Então, tudo isso tem uma maneira diferente de eu escrever, porque foi algo que eu vim aperfeiçoando ao longo do tempo. E não posso jamais dar uma aula desse meu orçamento, porque ele é muito chato para quem não entende ali. Por isso que cada um de nós é que deve fazer a sua própria planilha.
É muito difícil para mim quando alguém me pede, me dá um modelo de planilha. Não tem como, porque a planilha tem que ser construída pela própria pessoa, eu acho. Então, essa pessoa citou lá, falta orientação e força de vontade. Eu queria deixar aqui um assunto que eu provavelmente vou tocar nele lá na frente, chamado literacia financeira. Essas 3 letras aqui significam, em inglês, knowledge, que é conhecimento, skills, que é habilidade, e... oh, meu Deus. E agora? Atitude. Então não é KSI, é KSA, attitude. Tá? Eu errei aqui, não é I, é A. Conhecimento, habilidade e atitude. Tá? Então, é um tripé que, praticamente, em finanças pessoais ou em qualquer tipo de conhecimento, tudo depende muito disso, né? De conhecimento, habilidades e atitude. E aí a pessoa colocou sobre orientação e força de vontade, que, a meu ver, na minha leitura, é um pouco derivado desse conceito aqui, né? Orientação, a gente pode dizer que é o próprio conhecimento. Então, é muito difícil você pegar uma pessoa assim, do nada, sem conhecimento, idealizar uma boa estrutura de orçamento, colocar em prática e usar, gerando informação útil para a sua vida. Muito difícil sem esse conhecimento. E, normalmente, vem por orientação. Então, é muito importante tutoria, porque eu não vou pegar um livro sobre orçamento e, com muita facilidade, pegar aquele livro e colocar em prática. Algumas pessoas conseguem, com certeza, tá? Mas não é muito. Eu estou falando com base em uma observação que eu tenho, mais de 200 pessoas que eu já atendi. É muito difícil, tá? Sem essa orientação. E essa força de vontade, né, ela acaba expressando a ideia de você colocar esse conhecimento em prática, que acaba sendo essas 2 letras aqui, a habilidade e a atitude. Orçamento, alcançar metas de curto, médio e longo prazos. Eu ainda estou com uma prática orçamentária muito relacionada ao curto prazo. Então, quando vira o ano assim, que aconteceu agora, de 21 para 22, eu já tenho todo o meu 2022 orçado. É claro que não vai ser aquilo, tá? Mas eu tenho uma boa ideia do que eu vou ganhar e do que eu vou gastar. Tá? Agora, médio e longo, eu acho muito difícil, porque você tem inflação, você tem mudanças na sua vida, por exemplo. Então, como é que você pode prever bem coisas daqui a 5 ou 20 anos? Né? Mas, ao longo do tempo, conforme a gente vai entendendo o nosso ano, a gente começa a ter uma certa previsibilidade sobre médio e longo. Então, antes de começar a aula, eu tive uma conversa com o professor Simval, por exemplo, que eu já estou percebendo algo que há algum tempo atrás era médio prazo, que já está no meu radar de curto prazo. Ou seja, esse ano de 2022, provavelmente, eu já vou ter proventos que vêm de investimentos que eu tenho que vão ser equalizados com relação à renda da minha universidade, do meu salário na universidade. Ou seja, ao longo de 2022, é como se eu dobrasse o meu rendimento. Parte vai vir da universidade, pelo meu trabalho, obviamente, e parte vai vir de um fluxo de caixa que eu já administro de investimentos que eu faço na Bolsa, todo mês. Então, há um tempo atrás, eu visualizava isso, assim, não sei se vai ser daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos. Né? Mas, conforme esse médio prazo vai chegando, digamos assim, ele começa a ficar mais visível. Tá? E tem um outro também, uma das minhas metas, que eu diria que está aí no médio, né, que é ter na Bolsa, através da Bolsa, um rendimento equivalente ao da universidade, e a outra meta é o sonhado milhão. Então, daqui a 1, 2 anos, alguma coisa assim, eu vou estar com essa meta aí bem ambiciosa, atingida. Tá? Então, por enquanto, está assim, muito cinzento lá na frente. Então, eu acho interessante, só que eu acho muito difícil a gente trabalhar isso efetivamente no orçamento. Né?
daqui a 5 milhões, daqui a 5 anos eu vou bater a meta de 1 milhão. A propósito, é o que eu ouço da maioria das pessoas. Tá? Elas atingem o patamar do 1 milhão em investimento em torno do 5º ano. Alguns um pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde. Mas 5 anos, a grande maioria das pessoas com quem eu converso cruzaram a linha do 1 milhão. E o segundo 1 milhão, que elas falam é bem mais simples, vem com bem menos tempo. Às vezes, menos de 1 ano depois que você atinge. Tá? Então, é uma coisa bem interessante. Mas, não sei, eu acho que para alguém da turma aí, que a média de idade está aí nos 23, 24, 25 anos, né? Algo como dobrar a renda, triplicar a renda, ou atingir 1 milhão, alguma coisa assim, você encaixaria aqui. Tá? Mas, por exemplo, normalmente início de carreira, baixa renda, a gente vê que as metas estão muito lá na frente, que é o que foi falado aqui também. Ó. Às vezes a gente faz um cálculo rápido assim e fala, meu primeiro 1 milhão vai vir daqui a, 14 anos. Aí você fala, 14 anos, né? Então isso desestimula um pouco, olha, falta de estímulo, né? Então, eu não posso pensar muito nesse sentido. Esse longo prazo, ele precisa estar mais ou menos, você tem que estar olhando para ele, deixa ele durar 14 anos, não tem problema, você vai ver que o tempo vai passar e ele vai começar a se aproximar de você com uma velocidade um pouco maior. Tá? Então, fica difícil de fazer esses orçamentos de médio e longo, mas você pode ter algumas metas, assim, extra orçamento, e trabalhar com elas. Bom, pessoas não acompanham os gastos regularmente, então, como eu disse, é muito a minha observação em relação às palestras que eu faço e às consultorias que eu presto, é de que pouquíssimas pessoas fazem efetivamente o orçamento. Então, as pessoas não acompanham, não adianta, não acompanham. Porque o processo em si é muito chato. Né? Essa questão aqui do manter os registros. Né? Isso fazer a sua contabilidade, digamos assim, é muito chato e as pessoas não fazem. As pessoas não entendem o fluxo de caixa no cartão de crédito. O exercício que eu vou passar tem, se não me engano, 2 gastos de cartão de crédito e eu coloco no exercício a prática que eu tenho aqui em casa. Então, como é que eu faço? No dia em que eu pago o cartão de crédito, vamos supor que eu tenho uma fatura de cartão de crédito que chegou de R$1.000. Esse primeiro lançamento que eu faço é de quitação dessa conta. Então, vai aparecer na minha contabilidade gasto com o cartão de crédito, R$1.000. Então, isso é uma aplicação de recurso, a origem, o dinheiro que saiu da conta corrente. Tá? Paguei o cartão R$1.000. Só que a gente sabe que cartão de crédito não é categoria. Olha ela aqui, ó, categorias. Cartão de crédito não é categorias. Então, num segundo momento, eu tenho que ir lá na minha contabilidade, pegar o R$1.000 de gasto de cartão de crédito e abrir nas categorias que estão lá anotadas ali dentro. Então, eu vou pegar aquela fatura, verificar com os comprovantes que eu tenho e matar os valores. Tá? E é um trabalho muito chato, o meu mesmo está atrasado há alguns meses, né? Então eu tenho só assim, gasto no cartão de crédito, gasto no cartão de crédito. E eles não foram ainda analisados, ou seja, eu ainda não apurei o quanto que tem ali de cartão de crédito que tem que ir para outra categoria, ao mesmo tempo que eu tenho que diminuir. Então, desses R$1.000 que eu falei que eu paguei de cartão, se eu encontrei R$900 de gastos que eu identifiquei, o que eu faço? Eu reduzo o gasto de cartão de crédito de 1.000 para 100 e esses 900 eu acrescento nas categorias que eu identifiquei. Então, fazer essa transição, no primeiro momento, resolver financeiramente essa questão, quer dizer, quitei cartão de crédito, e depois, economicamente, direcionar essas categorias, dessa categoria sintética, cartão de crédito, para as categorias analíticas. Quanto desses 1.000 foram gasolina, quanto foram hospedagem no hotel, quanto foram compras e por aí vai.
Tá? Então, essa mecânica de integrar o fluxo de caixa do cartão de crédito ao seu fluxo de caixa normal da sua conta corrente é chato, é complexo. A pessoa citou o uso da reserva de emergência, e eu acho que a reserva de emergência ela tem uma finalidade principal e muito importante de você não precisar, para uma determinada necessidade que você tenha, de contratar um empréstimo ou entrar em cheque especial, por exemplo. Né? Então, eu costumo orientar as pessoas, por exemplo, que quem tem uma renda razoavelmente previsível, como é o caso da maioria dos servidores públicos, como é o caso de algumas pessoas que têm baixa chance de serem demitidos, em torno de 20% do seu gasto. Você deixa esse dinheiro parado. Então, uma pessoa que ganha 10 mil reais, se tiver um fundo, uma reserva de emergência na casa aí dos 2 mil, para mim atende perfeitamente. Tá? Então, obviamente, você vai colocar, você prescreve isso para a pessoa, ela vai começar a usar, e aí a própria utilização ou não dessa emergência vai dizer se esses 20% é um valor que está exagerado, aí você reduz, ou que ele está subavaliado, aí você aumenta. Então, a razão principal da reserva de emergência é justamente atender a gastos que emerjam, né, por isso o nome emergência, que aparecem e que não estavam previstos. Mas você pode fazer também a reserva de emergência como uma parceira, digamos assim, do fluxo financeiro que o orçamento provoca. Então, se está chegando o final do mês e sobrou dinheiro, por exemplo, digamos assim, hoje é o último dia do mês e sobraram, vou chutar aqui, R$ 200. Você não tem onde gastar esse dinheiro. Tá? Então, eu gosto de manter as minhas contas correntes no final do mês tudo zerado, ou seja, eu destino tudo. Eu acho isso importante. Então, sobraram lá R$ 200, amanhã é o primeiro dia útil do mês seguinte, vai entrar dinheiro na minha conta, então eu quero que o dinheiro entre e não tenha dinheiro lá, para eu destinar o dinheiro todo. Então, o que eu faço? Eu pego esses R$ 100 e mando para a reserva de emergência. Tá? Então, ela fica assim, é como se ela fosse uma recebedora de sobras financeiras do orçamento ou uma provedora para pequenas faltas, digamos assim, que o orçamento possa ter. Tá? Então, o uso da reserva de emergência, que foi citado lá pelo aluno ou aluna, ela teria essas duas funções aí que eu acabei de citar. Foi citado que não ter objetivo, né, estava lá dentro do texto, e eu acho que não ter objetivo acaba levando você a não ter estímulo para poupar. Vou poupar dinheiro para quê? Para, sei lá, para eu gastar no futuro com alguma coisa? Então, é muito interessante a gente ter uma meta. E, mesmo que não haja uma determinada meta, coloca lá um valor, né, para você correr atrás. Então, juntar 50 mil, juntar 100 mil, juntar 300 mil, juntar meio milhão, juntar 1 milhão. Então, é muito importante ter esse objetivo. Mesmo que eles estejam distantes, como está dizendo aqui. Meu milhão vai estar daqui a 14 anos. Então, isso pode levar a um desânimo. Então, é muito importante a gente ter um foco aí nos objetivos. Então, um outro e-mail citou algumas dificuldades, falta de tempo e interesse. Alguém falou preguiça, eu acabei vendo aqui que eu não escrevi. Então, alguém citou, algumas pessoas citaram da preguiça, e eu concordo plenamente. Eu acho que é efetivamente uma questão de preguiça. Né? Esse episódio que eu acabei de falar, que minha conta dormiu R$ 800 negativo, né, num dos bancos, foi preguiça, né? De eu não ter anotado aqui, deixado em cima da mesa, para quando acabar uma coisa, fechar esse buraco que eu deixei lá. Né? Então, acaba aí, vou para outra coisa acabo esquecendo. Então,
Tem a ver com a preguiça, tem a ver com a falta de interesse. Tá? E não se interessar pelas análises que podem ser feitas. Como eu estava dizendo, eu tenho registros, porque eu mantenho meus registros diários, né? Eu tenho alguns registros que me dão suporte. Então, eu tenho registro, né? Eu tenho evidência do meu fluxo de caixa. Tenho matemática financeira, então, com a matemática financeira, eu posso fazer projeções. Bom, se o trem vem andando desta maneira, eu posso dizer que ele vai chegar naquela estação em tal tempo. Então, uma das análises que eu tenho feito aqui no meu orçamento é de que este ano de 2022 ele vai ser esse marco que eu vou romper essa marca de ganhar no mercado acionário, no mercado financeiro, o mesmo valor que eu ganho na universidade. Isso, para mim, é fantástico, né? Eu já rompi uma outra marca um pouco mais abaixo, né? Que era a minha primeira preocupação, de uma fonte de recurso que eu tenho, que eu falei, cara, eu preciso atingir isso o mais rápido possível, e já atingi. O segundo seria a renda da universidade. Então, por que eu sei isso? Eu posso olhar para o meu orçamento, eu estava em 2021, quando eu cheguei a essa conclusão, eu posso olhar de 2021 para trás e ver como vai ser para frente. Então, quando a gente começa a ter muita evidência do que está acontecendo, eu começo a ver desvio padrão, por exemplo. O desvio padrão é muito importante para eu saber se um determinado gasto oscila muito ou se ele é mais retilíneo, né? Eu não vou lembrar aqui de gastos que têm essas características, mas conta de fornecimento de gás, por exemplo. Aqui em casa, ela é muito irregular. E aí, quanto mais irregular, maior o desvio padrão, pior fica a maneira, assim, as condições de você fazer previsões. Tá? Então, tendo essa ideia sobre média, desvio padrão e tendência de valores, você, quando vai começando a acumular dados sobre uma determinada pessoa, você pode começar a fazer projeções. Né? Eu lembro que eu estava atendendo um casal, foi até uma parceria esse órgão que eu atuava, que era a Escola de Educação Previdenciária, a gente ficou, se não me engano, uma semana ou um mês atendendo lá na UERJ. Eu atendi um casal que, se eles mantivessem aquele ritmo, eles iam atingir acima de 10 milhões na aposentadoria deles. Eu achei isso bacana. Por quê? Porque ele, quando veio falar comigo, ele tinha muita evidência do fluxo de caixa dele de vários anos. Então, eu falo, cara, é tudo que um planejador quer, né? Então, algumas coisas você vai começar a poder falar a seu respeito desde que você tenha dados que suportem essas previsões. Tá? Então, a prática orçamentária ela é boa por essas análises. Quando eu fechei agora os números de 2021 e entrando para 2022 das minhas finanças, eu comecei a ver assim, o quão bacana tem sido essa minha aventura na Bolsa. Eu vou fazer agora no Carnaval 3 anos de Bolsa, como já está me dando resultados assim, fantásticos em apenas 3 anos. Por quê? Porque eu venho coletando dados e isso dá suporte para essas análises. Outras dificuldades que a pessoa citou. Questão cultural, uso de improvisação, quer dizer, a pessoa falou da improvisação, né? O não ter o orçamento, que era o motivo da tarefa, né? As dificuldades da prática orçamentária. Então, você não ter o processo orçamentário em andamento faz com que a gente improvise com as nossas finanças. Então, por exemplo, eu vou chegar agora no dia 11 de janeiro, 1/3 do mês, mais ou menos, já passou, eu tenho 2/3 para frente, o dinheiro que eu tenho na minha conta corrente vai contemplar os 2/3 de mês que ainda faltam. Então, você pode olhar, por exemplo, não praticar o orçamento, não ter um processo orçamentário por trás, você pode olhar, fazer assim, um chute, né? E, eu acho que dá. Ou, acho que não vai dar. Né?
Então, isso é agir um pouco com base em improvisação. Isso está muito na nossa cultura, e não é uma questão, a meu ver, do brasileiro. Tá? As pessoas têm dificuldades com o orçamento no mundo inteiro. Esse assunto todo, eu às vezes vejo em algumas monografias que chegam para eu observar, e as pessoas citam lá às vezes que a educação financeira é fraca no Brasil. Não é no Brasil, é no mundo inteiro. Então, agir com base em improviso é uma característica de quem não tem o processo orçamentário e, claro, como o aluno disse aqui, isso é uma dificuldade da prática orçamentária. Essa questão cultural, eu lembro que eu tenho uma amiga que fez uma pós-graduação na antropologia. A galera lá da antropologia é que estuda a cultura dos povos. Né? Por que um determinado povo tem um determinado costume? Isso está na cultura dessa pessoa. Né? Você quer ver uma coisa? Eu tenho aqui uma dúvida. Muita gente, eu já ouvi falar que o americano médio, assim que nasce o filho dele, ele já compra ações para quando esse filho do americano for para a universidade, já ter lá um caminhão de dinheiro para ele gastar pagando a universidade. Então, isso eu ouço toda hora. E já ouvi também muita gente dizendo, citando essa questão, de que isso não é nada assim. Isso já foi assim. Hoje em dia, a galera lá dos Estados Unidos está altamente endividada. Uma dívida média de alguns milhares de dólares, considerando toda a população. Então, Luiz, oi. Esse endividamento da população tem muito a ver com a política do Estado. Se a política do Estado é oferecer crédito com muita facilidade, a população vai ficar completamente endividada. Haja vista esse período todo que nós tivemos com o PT no poder, que só abriu as torneiras, todo mundo se lascou. Agora, para pagar, é um inferno. Então, isso acontece aqui, acontece lá igual, não é diferente. Então, por isso que mudou o comportamento. O comportamento norte-americano mudou por conta de política do Estado. Então, o que eu acho que é bacana a gente ter no nosso conhecimento essa questão cultural. Tá? Então, algumas coisas a gente acaba fazendo meio sem sentir. A gente está na inércia, digamos assim. A gente faz porque todo mundo faz. E, por exemplo, lidar com dívidas é algo... eu já considero algo cultural também. Eu considero isso. Eu não tenho assim dados, evidências, né, para indicar isso, mas lidar com dívidas é uma coisa assim, muito natural, muito corriqueira. Então, tendo uma ideia que as coisas são assim, eu posso tentar me vacinar em relação a esse tipo de traço cultural, digamos assim, e me fortificar para que eu não fique mais um número nessa estatística, como uma pessoa que vai carregar dívidas pelo resto da vida. Né? Então, essa questão cultural ela é muito importante. Eu posso tentar identificar como é que eu estou caminhando na minha vida, muito parecido com todo mundo, muito encarneirado, muito na mesma vibe da maioria das pessoas, e pensar o seguinte: será que é isso que eu quero? Poxa, todo mundo tem dívida e está tudo bem? Eu fiz um levantamento, se não me engano, acho até que eu mostrei na folha de endividamento, 100 e tantos mil reais de dívida por pessoa. Assim, a gente viu que isso não era uma coisa muito ruim, porque a maioria das pessoas também tinha 400 e poucos mil de bens e direitos. Então, tinha uma situação líquida positiva na casa aí dos 300 mil reais. Mas, enfim, 100 mil é uma dívida muito alta para uma renda média de 5, 6 mil reais. Né?
de um modo geral, aquela população está bem, porque a situação líquida é positiva, mas poderia estar melhor. Se a pessoa tem 400 e poucos mil de bens e direitos, se não tivesse a dívida de 100, a situação líquida não seria 300 e pouco, seria 400. Tá? Luiz, então, oi? Luiz, aproveito para chamar a atenção da galera que isso aí, o que você está falando é em tese. Né? Por quê? Por conta da... Não está sendo levado em consideração a liquidez desse patrimônio que a criatura tem. É bom ter um cuidado danado. Acho que eu já contei aí a história de um amigo que está com uma casa para vender, né? Porque ele já viu que a velhice bateu a porta e não cabe a ele mais ter... Ele não tem mais tempo de vida nem energia para gerar recursos como ele gerava antes. Então, aquela casa tornou-se algo que é um elefante branco. Então, em primeiro lugar, ele chamou um corretor para avaliar a casa, para vender a casa, e o corretor avaliou em 4 milhões e 300 mil. Agora, ele já fala na possibilidade... no outro dia, ele falou na possibilidade de vender a casa por 2 milhões. E agora ele já fala que se alguém apresentar uma proposta, que ele vai estudar. Então, essa questão do sujeito balizar, né, o endividamento com o patrimônio, às vezes supervaloriza esse patrimônio. Na verdade, a pessoa está numa situação bem pior do que a que imaginava. Esse é um grande cuidado que todo mundo tem que ter ao longo da vida. Ok. Só acho oportuno citar, pela ciência contábil, a avaliação patrimonial tem que ser conservadora. E aí, em se praticando essa regra, esse tipo de problema ele tende a reduzir. Né? Mas, normalmente, as pessoas não praticam esse conservadorismo, essa prudência patrimonial, e aí, como o professor falou, né, uma casa de 4 milhões pode ser vendida por 500 mil reais, e olha lá, o cara ainda, de repente, vai agradecer. Manda rezar uma missa na Candelária. Isso aí. Um outro ponto importante também, em função disso que o professor acabou de falar, é que, uma vez atendendo uma menina do serviço social, ela era uma menina que estava no Corpo de Bombeiros aqui do Rio de Janeiro, e ela era uma assistente social dentro da corporação, e na linguagem técnica dela, ela citou a palavra anamnese. Aí normalmente eu costumo perguntar, quando eu ouço uma palavra muito diferente, o que é anamnese? Ela me explicou que ela faz as avaliações dela em termos de assistência social com base no que ela ouve da paciente. Então, eu peguei esse termo e trouxe para cá, ou seja, eu faço anamnese, ou seja, a anamnese é praticada por mim. A pessoa diz que ela tem dívida de 100 mil, eu anoto 100 mil. Eu não tenho, assim, manda para mim uma cópia do extrato para eu saber que realmente você está devendo 100 mil. Não. Então, tudo isso que eu tenho de dados está bem comprometido, por causa, além dessas questões de mercado, como o professor falou, também a pessoa pode ter dado ali um número que não esteja compatível com a realidade. Tá? São duas questões. E uma terceira é que eu coleto dados desde 2016 sem atualização monetária. Então, piorou tudo muito mais. Então, é uma amostra muito comprometida, mas ela tem uma certa validade, porque acredito que eu tenha esse cuidado de, quando eu cito esses dados, eu sempre observo essas restrições. Então, quem está ouvindo eu falar sobre isso sabe que os dados estão históricos desde 2016 e estão com base no relato das pessoas.
Não há uma verificação minha se ela realmente tem lá 2 milhões investido, como ela fala. Eu simplesmente coloco aquilo. Mas o que é interessante é o seguinte, é saber que tem esses problemas, mas eu tenho como ter algum tipo de digamos, conclusão com base nesses dados. Como, por exemplo, dá para ver perfeitamente que a dívida aumenta até os 55 anos. Eu nem precisaria saber muito exatamente quanto é essa dívida, mas eu já tenho uma boa ideia de que a dívida aumenta até os 55 anos e começa a decrescer a partir daí. Entendeu? Então, enquanto eu não tenho maneiras mais assertivas, digamos assim, de medir esse endividamento com mais precisão, eu tenho alguma ideia de como os grandes números, assim, mais ou menos, eles se comportam. Tá? Então, questão cultural foi citada, eu achei interessante. Se há muita emoção nos gastos, esses não cabem no orçamento. Eu acho que o professor falou aí da imaterialidade lá em cima, né, quando a gente estava abrindo aqui os trabalhos. Se você já pensou como seria interessante você pegar um papel e fazer meu orçamento? Eu quero gastar isso. E, sei lá, você ia colocar lá que você tem 8 mil de gastos para fazer por mês com uma renda de 3. Né? Como é que você vai financiar os 5? Endividamento, alguma coisa assim? Então, eu preciso ser mais racional. Eu preciso ser menos emotivo. Então, isso aqui é realmente muito complexo, porque às vezes você sente que você precisa agradar uma pessoa com um presente, ou agradar sua família com um passeio, sair para comer fora, esse tipo de coisa. Né? Então, é muito chato você reunir a família à mesa para discutir o emprego do dinheiro que a gente ganha, né, dentro das contas da família. Então, isso é tão raro de acontecer. Mesmo as pessoas que lecionam finanças pessoais, eu me incluo nisso, eu vejo muita dificuldade para aqui na minha casa tratar desses itens. Né? E estou bem à vontade para falar sobre isso. Eu já vi um cara mega especialista, reconhecido no mundo inteiro, ele falar, lá em casa o pau quebra. Entendeu? Então, não é um assunto bacaninha. Né? Isso realmente precisa de ter uma proporção de razão em relação à emoção muito consistente, senão a coisa vai realmente desandar. Se eu seguir emoção, eu não vou ter orçamento que comporte isso. A pessoa citou desvio de trilhos, né? Eu achei interessante, porque aqui esse comentário aqui foi coisa que eu criei, né? Em cima do que ele disse, ou ela, não lembro. Eu posso entender o orçamento, a peça, o plano orçamentário como um trilho? Eu acho que sim. Né? Você tem ali um caminho para seguir, e aí, conforme você vai andando e se desviando, né, tecnicamente, um trem não pode sair dos trilhos, né? Mas, usando aí uma licença poética, é como se o avião não anda em trilhos, né? Mas o avião ele tem um plano de voo e ele está, se não me engano, 98% da viagem, o avião está saindo do que foi planejado. 98% do tempo, o avião sai do que foi planejado. Porém, os computadores percebem isso e ajustam. Muito sutilmente, a gente praticamente não sente. Então, vento, movimento da Terra, e por aí vai. Densidade do ar, um monte de coisas fazem com que o avião saia do que está sendo planejado. Porém, ele retorna para onde foi planejado por causa dos mecanismos de controle. Né? Então, essa metáforazinha aqui é interessante. O trilho aqui, para mim, ficou perfeito. Né? É um caminho que eu tenho que seguir. Eu lembro até que quando eu falo em palestras presenciais
sobre o orçamento, eu costumo, quando a sala permite fazer isso, né, eu traço ali uma linha imaginária no chão e caminho sobre essa linha imaginária, e aí, na medida em que eu avanço alguns passos, eu vou um pouco para a direita e um pouco para a esquerda, mostrando esses desvios que a execução vem trazendo para mim. Então, se eu ganhei mais do que devia, ou do que estava orçado, isso tem algumas implicações. Se eu ganhei menos do que eu achava, tem outras implicações. Se eu gastei mais do que estava previsto, tem implicações. Se eu gastei menos, tem outras. Então, é o tempo inteiro a gente saindo do que está previsto, digamos assim. Eu só saio do que está previsto se eu mantenho os registros, como está sendo dito ali em cima. Né? Agora, o controle é que vai me trazer para dentro dos trilhos imaginariamente. Tá? Então, eu achei essa citação aqui fantástica, fantástica. Tá? Então, o orçamento, sim, tem ideia de um trilho. E essa questão das metas podem parecer muito distantes. Né? Ainda não sou milionário, mas eu já visualizo essa marca daqui a pouco. E certamente um dos primeiros lugares que eu vou falar é aqui na nossa disciplina. Né? Então, mas isso estava muito distante há um tempo. Já não está tanto, eu já estou começando a ver, caramba, né? Mês a mês eu já começo a caminhar para lá. Então, eu lembro, eu estou com um plano de previdência privada que vai atingir, se não me engano, agora em janeiro, a marca de R$300 mil. E eu estava sonhando com isso agora, em 2021, eu estava já sabendo que agora, janeiro, fevereiro de 2022, eu ia atingir essa marca. Mas veja bem, esse meu plano de previdência privada, a minha idade de saída é de 60 anos. Eu estou com 58. Mas há muito tempo lá atrás, eu já sabia que quando eu fosse sair no ano de 2024, que eu ia estar em torno de 350, 370 mil reais nessa conta. E aí o tempo foi passando e tanto a velhice, né, quanto essa marca dos 300 mil, 350, 370, acabam chegando. Uma coisa me parece certa também, não vai atingir, por exemplo, 400 mil. Então, eu sei que vai ficar, provavelmente, nessa faixa aí dos 300 e 400. Agora, alguém que, como eu, contribuiu para esse plano aí, R$100 e poucos por mês, desde os meus 30 anos, ou seja, já tem quase 30 anos lá atrás, né? Isso parecia uma meta muito distante. Né? O fundo que hoje tem 300 mil, ele já teve R$100, já teve 300, já teve 1.000. Então, isso aqui não pode me desestimular. Né? Porque, como eu disse, esse ano eu vou atingir 100% da minha renda da universidade. O meu primeiro dividendo que eu recebi foi, inclusive, no dia da defesa do meu doutorado, foi de R$12. R$12. Né? E o segundo rendimento que eu tive foi de 25 centavos, alguns dias depois. Então, começou a pingar na minha conta R$1, 50 centavos, R$8, e foi. A coisa hoje já vai emparelhar com o que eu ganho na universidade. Então, eu não posso ter esse desânimo aqui. Tá? Porque se eu tivesse esse desânimo, por exemplo, eu teria desistido. Então, a gente não pode desistir. Isso está muito lá na frente? Ok, mas vocês são muito jovens e isso é exatamente assim. Planeja para os 40 anos de idade você ser milionário, que isso é praticamente certo. Né? A gente está falando aí de um prazo médio aí para considerar uma turma, em torno de 15 anos. 15 anos. Lembra? O que eu ouço que as pessoas reportam para mim é que em 5 anos você atinge 1 milhão. Normalmente, se você levar a sério, não importa a renda, se você levar a sério, investir através da Bolsa vai te tornar milionário entre 5 e 10 anos de dedicação. Vocês têm 15, né, para essa idade que eu falei. Então, é mais do que suficiente. Bom, então estão aqui alguns comentários. Tá? Eu preferia ter olhado para todas, mas realmente eu achei que já tem bastante coisa suficiente aqui. Não estão todos,
como eu disse no início da aula, eu tive bem doente, eu cheguei a considerar a possibilidade de não dar aula hoje, tá? Então, eu peguei aí esses 5 e-mails, acho que já deu para a gente conversar bastante. A ideia, então, eu vou recomeçar isso aqui na terça-feira que vem, quinta-feira vai ter uma atividade diferente, tá? Só para dizer que o processo orçamentário é o segundo ponto dos 4 itens que eu vou falar, e o processo orçamentário é bem intenso. Só dando uma olhada aqui, olha, tem muita coisa para a gente falar, incluindo, né, questões, digamos assim, percepções minhas, né, sobre essa consultoria que eu faço, mas também, olha, um exercício já, tá vendo? Um exercício que contempla apenas 10 dias, depois a gente passa para um exercício que contempla um mês inteiro, tá aqui, ó. Então, é um blá, blá, blá muito complexo, muito grande, ó, isso dá trabalho, já está dizendo aqui. Então, pessoas, a gente recomeça esse assunto na semana que vem, na terça-feira, e quinta-feira a gente vai ter uma atividade um pouco diferente, tá? Agradeço muito a presença de vocês. Eu andei me sentindo mal, muita atenção aí com esse negócio de gripe e Covid, não dá mole, tá? Não dá mole, eu praticamente não saio de casa, fiquei mal pra caramba. E vamos que vamos. A gente continua quinta-feira, né, professor? Se Deus quiser, se a gente estiver vivo até lá. Se Deus quiser. Então, pessoas, é um prazer muito grande recomeçar o ano de 2000, recomeçar nossos trabalhos aqui, tá? Um bom 2022. Não subestimem o poder do orçamento. A gente vai falar muito sobre orçamento daqui para frente. Professor Simval, boa noite. Até a próxima. Turma, um abraço. Até quinta-feira, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Obrigado, Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Você vai lá para outra agora, né, Simval? Mas é só 8h30. Na verdade, eu estou aqui produzindo os slides, porque eu fui vasculhar aqui, não consegui encontrar os slides.